Estou aqui nessa noite, mais uma vez para trazer a palavra de Deus ao coração de vocês. Amém? E dessa vez eu quero perguntar uma coisa para cada um de vocês, para que vocês possam responder aí dentro de você, se você quiser comentar com a pessoa do seu lado, As lutas que você tem enfrentado, as batalhas diárias que você tem enfrentado, tem feito você questionar a respeito da grandeza de Deus? Às vezes nós lutamos, às vezes nós passamos por privações, passamos por lutas, por situações complicadas, e nós achamos, às vezes, nos pegamos perguntando, nos questionando a respeito da grandeza de Deus. Será que Deus realmente é grande? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas é isso que geralmente acontece, é isso que geralmente se sucede em nós. Quando nós vemos os problemas sendo tão grandes em nossas vidas, às vezes é uma doença, às vezes é um contratempo, às vezes é um carro quebrado, às vezes é um familiar precisando de uma ajuda, às vezes são lutas no trabalho, são situações em que nós passamos por momentos difíceis que nós chegamos e nos perguntamos: será que Deus realmente existe? Será que realmente Ele é grande? Será que realmente Ele tem poder? Nós achamos que, às vezes, o nosso Deus, Ele é pequeno. Nós achamos que Deus não pode fazer nada para resolver a nossa vida, essa situação. Achamos que Deus é aquele que fica dormindo, que não está vendo o que está acontecendo ao nosso redor. Certa vez, o profeta Isaías, ele disse uma palavra que está lá no livro de Isaías, e eu gostaria que você abrisse Isaías 40, verso 25. Isaías 40, verso 25. Quem achou, diga amém. Aleluia. A palavra do Senhor fala assim: com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Amém? Meus irmãos, isso mostra que Deus, Ele está acima de qualquer comparação. Que Deus está acima de qualquer situação que nós podemos comparar. Deus está acima. Nós não podemos comparar a Deus com nada, porque Deus, Ele criou tudo e Ele está acima de tudo. Amém? Repita comigo: Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou o universo, e Ele está acima de tudo. Amém? Cientistas, eles procuram saber a origem de tudo. Talvez você já deve ter visto algum documentário falando sobre a ciência, sobre a origem das coisas, sobre a origem do universo, sobre a origem do ser humano, sobre a origem de tudo. E há dois grupos de cientistas, eu não sei se eles se conversam entre eles, mas há aqueles que procuram lá no mínimo, no mais minúsculo, eles pegam uma partícula de átomo, repartem ela no meio e colocam ela dentro de um processo de um acelerador do átomo, E aí, onde eles começam a estudar ali a evolução das coisas, como é que as coisas surgiram. E há um outro grupo de cientistas que eles procuram no macro, no gigante, Eles olham para as constelações, olham para o universo, olham para as galáxias, E eles acham assim, eles procuram a origem das coisas lá no macro. E dizem estudiosos que
o universo tem uma idade de 13,8 bilhões de anos. Você sabia disso? Diz que o universo, estudiosos dizem que o universo tem uma idade de 13,8 bilhões de anos. Lá em 600 e tantos anos antes de Cristo, havia um filósofo chamado Anaximandro, e ele, de repente, do nada, o filósofo começa também a buscar a origem das coisas. Ele, olhando para a Terra, ele falou assim: a Terra é redonda. Porque olha só, o Sol nasce aqui, ele passa atrás daquela montanha, e ele vai, depois ele entra aqui, aí ele deve passar por debaixo, e ele sai de novo ali, e ele passa por aquela montanha observando a origem. E por que ele falou que a Terra era redonda? Ele estava procurando a origem de tudo isso 635 anos antes de Cristo. Um filósofo grego chamado Anaximandro, aluno de Tales, e ele veio antes de Sócrates. Então ele é conhecido como pré-Sócrates, né? Filósofo pré-Sócrates, socrático. Ele estava buscando, meus irmãos, compreender a origem e a formação de todo o universo, de todas as coisas. Assim como Tales, o seu mestre, ele entrou em um movimento em busca pelo provável elemento que daria origem de tudo que existe, e que era expresso pela palavra grega chamada arché. As observações da natureza de Anaximandro fizeram com que o pensador, ao contrário do seu professor, não apresentasse ali uma teoria cronológica ou algo que fosse fundada ali em um elemento definido e palpável, para que entendesse ali que existia uma complexa relação no universo que daria origem a este. E essa relação que houve, ele chamou de apeiron. Presta atenção nisso. A teoria do apeiron, desenvolvida por Anaximandro. A palavra apeiron, ela designa algo que é infinito, portanto, imortal e indefinível. Anaximandro, definindo a origem de tudo, deu nome à teoria dele chamada apeiron, que é infinito, imortal e indefinível. Esse elemento ele era algo que sempre existiu, antes inclusive da existência do universo. Isso lá 600 e tantos anos antes de Cristo, havia um homem que, olhando as coisas, como o Sol se movimentava, ele chegou à definição de que o universo, que o apeiron, ele existiu antes, inclusive, da existência do universo e dos seres, e era invisível. De quem que ele estava falando? Do Deus do impossível. Aquele que nós estamos aqui nessa noite servindo e adorando. Amém? O apeiron era o resultado de um turbilhão de relações entre opostos, entre quente e frio, seco, úmido, escuridão, claridade, que resultava em uma unidade que estava sempre presente em tudo. Deus está em todos os lugares. Deus é o que preenche tudo. Segundo, meus irmãos, esse filósofo, a origem de tudo teria surgido desse turbilhão. E tudo era composto por uma unidade advinda da qualidade de pares opostos. Quando os seres, olha só que interessante a teoria dele, quando os seres comuns deixassem de existir, eles voltariam para o apeiron. O que a palavra de Deus fala? Quando nós partimos dessa terra para a glória, o nosso corpo voltará, o nosso espírito voltará para Deus.
Quando nós comparamos Deus com algo, quando nós comparamos Deus com alguém, nós estamos limitando a Deus. Quando nós falamos que Deus é grande ou Deus é pequeno, quando Deus é isso ou Deus é aquilo, nós estamos colocando Deus dentro de uma caixinha que cabe dentro da nossa cabeça. Eu quero dizer que Deus, Ele não tem tamanho. Deus é muito além daquilo que o universo mostra pra gente. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele foi o que criou tudo. E tudo foi formado pelas mãos de Deus. Nós, hoje vemos a ciência evoluindo, vemos as pessoas ainda buscando a origem de tudo. E eu acredito que você veio nessa noite em busca de algo para você. Talvez você veio em busca, por que eu existo? Talvez você veio em busca de algo para a sua vida, você veio em busca de algo para a sua família, e eu quero dizer para você que Deus, Ele está aqui e Ele vai responder a sua busca, o que você está buscando nessa noite. Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai responder aquela pergunta que está dentro do seu coração. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus é aquele que preenche tudo. E eu quero dizer mais, Deus está aí, dentro de você. Amém? Meus irmãos, os cientistas buscando a origem das coisas, eles criaram alguns telescópios para olharem o espaço, né? Para ver as galáxias, para ver as constelações, para ver os universos. E cada vez mais evoluindo, e eles criaram um telescópio agora que é chamado James Webb. E esse, presta atenção aqui comigo. Diz que a luz do Sol, que é a estrela mais próxima da Terra, demora 9 minutos para chegar até a Terra. A distância da luz do Sol até a Terra dura 9 minutos para chegar. A segunda estrela mais próxima da Terra demora 4 anos e meio para chegar a luz dela aqui na Terra. A terceira estrela mais distante da Terra demora 60 anos para chegar a luz dela aqui na Terra. Ou seja, eu não tinha nascido, a luz dela já tinha saído de lá para eu poder estar enxergando aqui. E com esse telescópio, não é que o telescópio vai me transportar até lá. Não, ele vai aumentar as lentes. E aí, daqui eu vou conseguir enxergar a distância aonde eles estão. Então, hoje com esse James Webb, eles conseguem chegar a 100 mil anos. Uma estrela que a sua luz se iniciou há 100 mil anos. Eles conseguem chegar a 1 milhão de anos, a 10 milhões de anos. A luz, o telescópio consegue chegar lá com o aumento das lentes. Consegue chegar lá a 1 bilhão de anos. Na galáxia mais longe eles conseguem chegar a 1 bilhão de anos, a 10 bilhões de anos. E diz que esse telescópio James Webb, ele consegue chegar até 3,5 bilhões de anos. A distância que ele consegue enxergar, ou seja, ele consegue voltar a 3 bilhões de anos e ver a origem da onde começou há 3 bilhões de anos. Mas a palavra de Deus, estudiosos falam que o universo foi criado há 3,8 bilhões de anos. Ou seja, nunca eles vão conseguir chegar ao início de tudo. Por quê? Porque Deus, Ele está fora do tempo. Deus, Ele é tão grande, tão poderoso, que Ele está fora do tempo. E algo interessante nessa pesquisa que eles fazem olhando esse telescópio,
através desse telescópio, James Webb, é que quando eles olham lá a 3,5 bilhões de anos-luz, o universo está igual está hoje. Ou seja, já estava formado, já estava criado. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque às vezes nós achamos que procuramos através da ciência, procuramos através de diversas formas entender o motivo, entender o início, mas nós temos a palavra do Senhor revelada para nós, que fala assim, que no princípio de tudo, Ele era o Verbo. Está lá em João, no princípio era o Verbo, a palavra, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E sobre o Verbo tudo se formou. Tudo foi criado através da palavra. Eu comecei falando sobre nós acharmos que Deus às vezes não está pensando em nós, às vezes não está olhando para nós, nós achamos que Ele fica dormindo, que Ele fica, Ele não está de acordo. E sabe o que acontece? Nós vemos na palavra de Deus que foi isso que os discípulos pensaram quando Jesus estava lá no barco com eles. A tempestade veio e eles gritaram então, Mestre, o Senhor não se importa que nós venhamos a morrer neste lugar? Aqueles discípulos, meus irmãos, eles estavam seguindo a Jesus por 3 anos durante o ministério de Jesus. Você sabe que durante o ministério de Jesus, aqueles discípulos, eles ainda não tinham visto a glória de Deus. Eles estavam apenas vendo os milagres e os sinais. Mas, o dia que Jesus morreu e ressuscitou, eles viram, esse é o verdadeiro Cristo, o Filho do Senhor. Nós vemos esses homens gritando, falando, Mestre. Aí o Mestre foi lá, acordou, acalmou a tempestade. E quando eles viram o poder de Jesus, eles gritaram, nossa, mas quem é esse que até o mar e os ventos se submetem à tua palavra? Aqueles discípulos parecia que não conheciam tanto a Jesus. Apesar de ter visto ali vários milagres dele, apesar de ter visto várias coisas que Jesus havia feito, mas mesmo assim eles ainda ficaram surpresos de ver que Jesus tinha até mesmo poder sobre a natureza. Às vezes, nós perguntamos, qual é o tamanho de Deus? Nós, como seres humanos, nós pensamos, qual é o tamanho de Deus? Alguém arrisca me falar qual é o tamanho de Deus? Se Deus é maior que o universo, qual é o tamanho de Deus? Meus irmãos, para exemplificar isso, eu quero contar para vocês uma história. Um filho uma vez chegou para o pai e perguntou, pai, qual é o tamanho de Deus? O pai olhou para o céu e falou assim, qual que é o tamanho daquele avião? Ah, aquele avião é pequenininho, quase não dá para ver. E aí, aquele pai pegou o filho, foi lá no aeroporto e mostrou, filho, qual que é o tamanho daquele avião? Nossa, aquele avião é enorme, é gigante. O pai falou, tá vendo? Quanto mais longe você está, menor parece que ele é. Quanto mais perto você está, maior é aquela visão que você está tendo. Então, quanto mais longe você estiver de Deus, menor ele vai ser na sua vida. Quanto mais perto você estiver de Deus, maior ele vai ser sobre a sua vida. Por isso, meus irmãos, eu quero te contar a história de Jó. Talvez você já conheça ela. Jó, ele foi um homem que ele sofreu muito. Ele foi um homem que passou por muitas e muitas provações em sua vida.
maior do que muitos de nós. E ao final da vida dele, ele viu o Deus que agiu na vida dele, apesar de todos os problemas. Ele fazia uma declaração que está lá em Jó, no capítulo 42. Ele diz assim: sei que tu podes fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Meus irmãos, quando nós falamos sobre Deus, nós temos que falar sobre as promessas de Deus. As promessas de Deus, ela estará sempre com vocês. As promessas de Deus, elas serão sempre finitas na sua vida, infinitas na sua vida. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e eu te ajudo. Às vezes nós passamos por dificuldade, às vezes nós passamos por lutas, e nós achamos que Deus não está nem aí, mas Deus está falando assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu te fortaleço, eu te ajudo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Amém? O Senhor é aquele que vai adiante de ti. Davi, quando estava lá no campo de batalha, para enfrentar aquele gigante, Golias, ele olhou para aquele gigante e ele sabia o Deus a quem ele servia. Ele sabia que o Deus que ele servia era maior do que tudo. Era maior do que a maior dificuldade que ele poderia enfrentar na sua vida, que era naquele momento aquele gigante. Ele já havia enfrentado urso, já havia enfrentado leão, já havia enfrentado lobos que queriam ali pegar as suas ovelhas lá no aprisco que ele cuidava. Mas diante daquele campo de batalha, um exército do lado de cá, o outro exército do lado de cá, ele olha para aquele gigante e ele fala assim: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. E aí foi uma batalha onde ele precisou apenas de uma pedra para derrubar aquele gigante. Davi derrubou aquele gigante? Não, foi Deus que foi à frente dele. Foi o Senhor que foi adiante dele. Em Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Deus é contigo, meus irmãos. Deus está na sua vida. Jó, ele enxergou o quanto ele era pequeno e o quanto Deus era grande e maravilhoso. Você precisa ter essa mesma experiência. Você precisa ver que Deus, ele pode todas as coisas e que nenhum dos planos dele pode ser frustrado na sua vida. Coopere com Deus. Tenha fé. Tenha fé no seu coração. Comece a ver Deus do tamanho que Ele é. Acredite. Diante disso, eu quero te fazer algumas perguntas. Qual é o tamanho de Deus para você? O que Deus pode fazer pela sua vida? O que Deus pode fazer para mudar as circunstâncias ao seu redor? Lembre-se que se você estiver diante de Deus, Ele parecerá grande, mas se você estiver distante dEle, Ele parecerá pequeno para você. Lembre-se que se você estiver distante, Ele parecerá pequeno e os problemas parecerão gigantes. Achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. Mas se você colocar a sua fé em ação, você confiar na palavra de Deus, você vai ver que os seus problemas são como gafanhotos diante do poder e da grandeza
do Senhor. Amém? Nós lemos lá em Hebreus a definição sobre fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem, né? E há uma interpretação errada desse trecho da palavra de Deus sobre a fé. Às vezes nós achamos que a fé é eu fazer loucura. E eu quero exemplificar e mostrar para vocês o que é realmente a fé. A fé, ela precisa ter uma base, ela precisa ter um fundamento, ela precisa ser baseada em algo que existe. Eu não posso apenas colocar algo na minha cabeça e achar que a fé é eu fazer loucura. Não. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E quando foi definido e foi traduzido isso daí, lá no povo romano, César, quando ele colocava os soldados para o campo de batalha, para servir o exército, o que ele falava para aqueles soldados? Ele dava um diploma, dava um certificado para aqueles soldados e escrevia lá naquele certificado: quando você cumprir a sua missão, quando você terminar a sua jornada como soldado, você terá a sua aposentadoria, você receberá o seu salário, seu soldo, e você terá uma terra para você morar. Assinava, carimbada por César. Aquele soldado pegava aquilo lá, colocava diante do braço e servia a sua batalha. Servia o exército, o Império Romano, exercendo a fé, acreditando naquela palavra que César daria, que César deu através daquele certificado. Ou seja, os soldados, eles acreditavam em alguém que tinha um lastro, alguém que tinha realmente... Não, foi César que escreveu. E se ele falou, ele vai cumprir a palavra dele. Se ele falou, realmente ele vai fazer. E realmente ele tomava aquilo ali, ele já tinha a terra. Estou perguntando, ele já tinha a terra, o soldado? Ele sabia onde era a terra? Já tinha visto aquela terra que ele ia morar? Não, mas ele tinha a palavra e ele acreditava naquilo ali. E quando foi falado que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, eles esperavam que ao término do trabalho deles, eles teriam uma aposentadoria e uma terra. Das coisas que se esperam, mas não se veem. Deu para entender o conceito da fé? Aonde que nós temos que nos basear? Deus, Ele tem nos falado através da palavra dEle, da Bíblia Sagrada, todas as suas promessas para as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer. E andar com aquilo debaixo do nosso braço, que nem um soldado. Vamos lutar, vamos guerrear, mas a promessa do Senhor fala que se você permanecer firme na sua batalha, seguindo o alvo que é Jesus Cristo, você terá direito à vida eterna. Amém? Você terá direito a ser co-herdeiro com Jesus Cristo nas regiões celestiais, onde nós estamos buscando e estamos lutando contra as forças deste mundo, contra as forças da nossa carne, contra tudo, para seguirmos a palavra de Deus e termos a garantia da nossa salvação. E Deus, Ele, por ser a palavra, o verbo, eu quero dizer que isso foi e é e continua sendo o início de tudo.
Os gregos, eles questionavam isso. Heráclito, ele dizia que o princípio de tudo era o fogo. Tales dizia que era a água. Anaximenes dizia que era o ar. Anaximandro dizia que era o apeiron. Mas a Bíblia afirma que foi a palavra que criou tudo. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja expansão, junte-se às águas, produza a terra, haja luminares. A palavra de Deus, meus irmãos, diz que Messias viria e ele veio como foi previsto. Diz que ele ensinaria, e foi assim como nós nascemos em Cristo, pois a sua palavra que diz que quem crê está salvo. Amém? A palavra é a luz que trouxe. A palavra é a luz que trouxe luz. Amém? Nós vemos através da palavra do Senhor, que diz assim: diz que a luz verdadeira que ilumina tudo, ilumina o homem, está no mundo e o mundo não o conheceu. Andar em trevas significa andar sob os juízos divinos, andar em miséria e adversidade, viver em purezas e nas obras da carne, estar perdido, entregue à ignorância. Andar na luz é estar sobre a graça de Deus, vivendo sob bênçãos e prosperidade, santidade, saber onde está e para onde vai, ter o conhecimento de Cristo. Jesus, ele nasceu para tudo isso. A palavra, ela nasceu para que nascêssemos também. Há vários textos, há várias ideias e metáforas bíblicas sobre o nosso nascimento em Cristo, sobre o nosso nascimento em Jesus. Em João 3, ali a conversa de Jesus com Nicodemos, falando sobre o novo nascimento. Em 2 Coríntios, fala que nós somos novas criaturas em Cristo. Em João fala que em Cristo, pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus. Tudo através da palavra do Senhor. Você crê nisso? Nosso nascimento, meus irmãos, ele é espiritual. Ser nova criatura é algo espiritual. Ser filho de Deus é algo espiritual. Muitas vezes, eu já olhei para algumas pessoas, até mesmo para a minha própria vida, e eu já cheguei a pensar: se Deus pode fazer essa transformação na vida daquela pessoa, se Deus pode fazer transformação em nossas vidas, não há nada que Deus não pode fazer por outras pessoas. Não há nada que Deus não pode fazer pela sua vida. Não há nada. Nós cantamos, não há nada melhor, não há nada igual ao quê? Ao nosso Deus. Amém? Se você tem que ter essa mesma experiência de Deus transformar a sua vida justamente naquelas áreas que você achava impossível. Naquelas áreas que parece que não tem mais solução. Essa semana nós tivemos reunidos e nós estamos falando sobre liderança, sobre autoridade, sobre um tema que nós, para o entendimento, né, da nossa igreja, e a autoridade, ela é dada por Deus. A autoridade é algo que Deus coloca através da sua palavra, através da sua ordenação, sobre qualquer pessoa. Seja ela uma autoridade eclesiástica, seja ela uma autoridade política, seja ela qualquer que seja a autoridade familiar, como um pai de uma família, ele é uma autoridade. E assim como aqueles
soldados acreditam naquela palavra que apenas está escrita e carimbada por César, de que eles teriam ali, eles acreditavam que ao final da sua jornada, ele teria a sua aposentadoria e uma terra para cuidar. Deus, através da minha vida, que hoje eu sou o pastor dessa igreja, eu falo para cada um de vocês que Deus, Ele tem algo poderoso para realizar na vida de todos vocês. Isso é promessa do Senhor, não é algo que eu estou falando no meu coração, porque está escrito na palavra de Deus. Se crerdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Creia, o Senhor está disposto para agir com o seu poder, se você usar unicamente a sua fé no Senhor. Creia nessas palavras, acredite, ore mais, busque mais a Deus. Deus vai transformar completamente a sua vida, não tenha dúvida disso. Eu quero, neste momento, eu quero ler para vocês, eu gostaria que vocês abrissem junto comigo, no primeiro versículo que nós lemos, Isaías 40, verso 25. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele é soberano. Não existe nada maior do que o nosso Deus. Não existe nada tão poderoso quanto o nosso Deus. Pode vir as forças das trevas, pode vir Satanás, pode vir qualquer capeta aí na sua vida. Deus é maior do que todas as coisas. E a palavra do Senhor fala: se Deus é conosco, quem será contra nós? Fala assim: Deus está comigo. Deus está aqui no meu coração. Então, aquele dia que você estiver atravessando uma dificuldade, você vai levantar a sua voz com a autoridade que Deus te deu e vai falar assim: Satanás, em nome de Jesus Cristo, você está repreendido. E aí você vai ver que Deus vai operar na sua vida naquele dia. Assim como Davi fez lá no campo de batalha. Olha, Golias, você pode vir contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus aqui de Israel, a quem tu tens afrontados. E aí ele lançou a pedra e derrubou aquele gigante. Eu quero ler para vocês: com quem vocês me compararão? Lê aí, verso Isaías 40, 25. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Verso 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado, dá vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.